porque na faculdade, como eu te falei, a gente estudava a questão agrária. Então, eu acabei me relacionando com assentamentos, acabei me relacionando com projetos de regularização fundiária, no qual eu fui bolsista de extensão e era junto à associação de moradores. Então, tinha essa perspectiva que, assim, eu como aluno, na época que eu fiz a bolsa, eu era do 5º para o 6º período. Eu não tinha uma dimensão, nem um suporte mesmo teórico para dimensionar do que se tratava com uma precisão maior a regularização fundiária. Então, eu sabia que a gente estava fazendo uso capião constitucional para as pessoas, uso capião urbano, né? Por meio da associação, eu ajudava com isso, eu ia lá, ajudava nas petições e entrava com as ações também, a gente tinha reunião com os moradores, tive esse primeiro contato, tive esse contato com os assentamentos da reforma agrária também na faculdade. Então, eu sabia que existia um problema, uma questão agrária no país, né? Eu sei que existia um passivo real, mas como eu te falei, a partir de uma outra perspectiva, né? Assim, a regulação fundiária, ela tem esse lado e ela tem também o lado prático. E isso é o normal de qualquer faculdade, né? Não tem como você apresentar todo o horizonte, né? O horizonte teórico, prático, como é o mundo do mercado. Não. Só que é que tá, quando você chega no final da faculdade, acabou, né, a faculdade. Então, assim, meio que eu consegui ver, né? O que vocês me apresentaram foi a forma aplicada da coisa, entende? Isso que foi muito satisfatório, porque eu pude dar uma continuidade para o que eu estudava, de modo até assim, bastante interessante, né? Porque era uma outra perspectiva que se aprofunda com essa perspectiva nova, né? E ao mesmo tempo, enfim, permite que eu viva a prática, não assim, muito, muito coerente com a faculdade, né, com o que eu aprendi. Eu acho isso bacana, sabe? O perfil do direito, né, numa área que normalmente não é tão explorada aqui no Sudeste, né? Mas assim, só encerrando, né, assim, complementando. Aí, fora essa situação, foi a partir daí também que eu consegui alinhar um pouco o que eu vejo como oportunidade na própria advocacia. Porque vocês mesmo falam isso, né? A regulação fundiária é uma porteira. E dentro do imóvel tem problema. Dentro do imóvel tem questões jurídicas, né? E isso do pequeno, médio, grande, o gigante. Então, se capacitar para estar entendendo isso, né? E partindo de uma base da regularização fundiária boa, pô. Não, eu tinha acompanhado já vocês da primeira vez, acho que foi no meio do ano, assim, do passado. Aí eu tava atolado de coisa, né? Deixando para o melhor momento. Sim. Quando foi acabando ali, eu já tinha passado no AB, eu tava decisivo, né? Tava assim, realmente agora eu vou me direcionar para uma coisa, vou. E, cara, eu apostei muito porque o que vocês colocaram fez todo sentido para mim, entende? Do que eu tenho feito, do que vocês têm colocado para uma demanda que é concreta, não é demanda passageira, entende? Isso. E aí junta a minha oportunidade de estar trabalhando numa área que não envolve somente o escritório, é muito escritório, mas existe uma relação com os proprietários, existe um contato, né? E isso fez, assim, aquilo que vocês estavam apresentando, como que vocês falam muito, né? A solução para os problemas fez sentido, cara. No momento que eu estava buscando realmente um diferencial e algo que me desse uma segurança dessa concretude, né? Da demanda, do trabalho. E aí junto também a minha vida pessoal, né? Juntando a minha situação. Muito interessante, porque eu vejo nisso, né? Foi o início para assim, pensar realmente em construir uma atividade de mercado que começa aí, mas quando eu falo da Maine, no caso, chega no crédito rural, chega em outras questões, até de extensão rural. Então, o próprio direito ambiental, né? Que você pode. Né, tudo está ali no próprio imóvel rural. E muitas vezes, até para você chegar no produtor,
Você pode chegar para regularização de imóvel, né? Não, a economia agrária, né, do Brasil é muito forte. Então, sempre vai ter realmente a necessidade de estar adequando o que vem dessa demanda às questões jurídicas. E essa foi a visão, né? Mas me conte um pouco aí, tá? Dos resultados que você está tendo aí, né, nesses últimos meses aí que você está seguindo com a gente. Quantos serviços você fechou aí? Quais foram esses serviços, esses valores, para a galera entender aí? Então, se a gente fosse falar realmente do tempo que a gente está trabalhando mesmo, tem 3 meses, cara. Porque os outros foi estudando, né? A gente foi estudando, até estudando mesmo o curso, né? E dentre outras coisas, né? Relacionadas à regularização de imóvel. Então, assim, o primeiro serviço que a gente pegou foi um apiário, e eu digo esse antecedente para justificar que a gente ainda está calibrando, né? Então, você até tinha conversado isso, né? Dar preço é uma coisa que você vai muito na prática mesmo, vendo como é que é. E então a gente mesmo ainda está. E aí o que acontece, cara? Esse apiário a gente pegou para fazer a regularização dele, e como eu te falei, aquela questão daqui, né? De urbano para rural. Porque esse apiário é uma daquelas propriedades que fica em município que só tem zoneamento urbano. Então, a gente pegou para fazer tanto o cadastramento rural, então CCIR, fazer a transição do IPTU para o ITR, fazer o CAR de novo, refazer o CAR deles. A gente vai fazer o ADA também, só que é uma propriedade bem pequena mesmo, tem menos de 3 hectares. 2 ponto alguma coisa. E eu cobrei para fazer esse cadastramento, R$ 3.200, que foi o nosso primeiro serviço, assim. A gente não teve georreferenciamento, não teve isso, e eu cobrei um pouco a mais, porque eu coloquei também um processinho administrativo que eu vou dar abertura na prefeitura para eles lá, por causa para pedir, né, para não cobrar mais IPTU. Depois eu vou escrever essa petição aí, vou dar entrada e vou acompanhar. Eu cobrei um pouco também, mas, assim, início, né, para começar. Foi uma coisa que a minha mãe tinha colocado num grupo da região, aí uma moça apareceu, a gente... Foi o primeiro caso. Do marketing. Fez, cara, fez. E deu certo. Olha só, e você, se você for pensar bem, você começou do zero, né? E sim, você, de certa forma, estava aprendendo na prática ali, executar o que você estava vendo ali um pouco no curso, né? Sim. Então, sim, isso já conseguiu pagar o curso, né? Pelo menos esse serviço. Com certeza, cara. Com certeza. E me deu segurança para ainda que fosse o primeiro momento, né? Ainda que fosse um início que sempre tem aquela questão de saber como vai ser, de você realmente o que eu tinha de bagagem comigo ali, eu pude desenrolar tranquilo, pude explicar, pude entender, né? Vale dizer, porque a área jurídica não. Você fala, mas vem do direito, e não é assim, sabe? O direito é muito diferente as áreas, e tem linguagens próprias, tem às vezes até sistemas próprios, né? O cartório é um sistema próprio, digamos assim, entre muitas aspas, né? Sistema administrativo muito diferente, extrajudicial, que a gente não vê na faculdade, né? Então, até para a gente sim, ter um pouco mais costume com a lei, é isso, né? Você tem que estar partindo de algum zero, né? Tem coisa que a gente mesmo lidando com a lei nunca viu, entendeu? Tem que o que é isso aqui, né? Para entender, e aí depois... E o curso, ele conseguiu me situar bem nesse sentido.